Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação, que vai participar da Feira Estadual, a terceira Feira Amazonense de Matemática, com o tema Matemática e Sustentabilidade. Nós somos da Escola Estadual Deusalina Pinto Ribeiro. Estas são as alunas que vão apresentar o trabalho. A história da matemática, entendendo a matemática para uma educação de qualidade. Lembrando que o nosso trabalho também faz parte da segunda categoria, né? Matemática interdisciplinar com relação com outras disciplinas. Como eu já disse, entender a matemática para uma educação de qualidade, a Escola Estadual Deusalina Pinto Ribeiro. Essas são as alunas que vão apresentar o trabalho. São as alunas Maria Fernanda dos Anjos e Lara Luísa Penha Barros. Eu sou o professor Márcio. Elas foram treinadas por mim e a partir desse momento deixo essa apresentação com todos. Espero que aproveitem e desde já muito obrigado. Fiquem com as alunas agora. Obrigado. Oi, nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto de matemática na terceira Feira Amazonense de Matemática. Somos alunos da Escola Estadual Deusalina Pinto Ribeiro, alunos do 9º ano. Meu nome é Maria Fernanda dos Anjos, nome da minha colega Lara Luísa Penha Barros. Estamos aqui juntamente com o nosso professor de matemática, Márcio Mendes de Souza. Então, bora conhecer alguns povos e seu sistema de numeração? Bom dia a todos. Como a minha amiga Maria Fernanda, colega, disse a vocês, meu nome é Lara Luísa e hoje vamos explicar um pouco para vocês sobre as numerações que vocês podem observar aqui na tela. Vamos contar um pouco a história da matemática. Como surgiu os números? Nós, jovens e adolescentes, se perguntamos. Isso queremos tirar um pouco da dúvida de vocês. Os povos que vocês podem observar é o que vamos explicar cada um deles para vocês. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Não só são esses povos a mais, mas esses povos, como vocês podem observar, são os que mais se destacaram em questão de seus números. Na antiguidade, o ser humano não necessitava contar, nem de criar símbolos para registrar quantidade. O censo numérico dos humanos já era suficiente para atender suas necessidades. Então, na antiguidade, o ser humano ainda não necessitava contar, nem de criar símbolos para registrar quantidade. Então, ele só precisava do censo numérico. O que é o censo numérico? O censo numérico é tipo, eu tenho 2 rebanhos, um tem muito e outro tem pouco. Isso eu quero o censo numérico deles. Agora vamos explicar para vocês o sistema de numeração egípcios. A 4.000 a.C. Mas antes disso, vamos pensar a 4.000 a.C. Como vocês podem observar. O número 1 até o número 9, eles eram representados como um bastão. Mas para vocês entenderem, eu vou representar cada um para vocês. Para os egípcios, o número 1 ele era representado como um bastão. O 10 era representado como osso do calcanhar. O 100 ele era representado como uma corda. O 1.000 era representado como uma flor de lótus. O 10.000 era representado como um dedo indicador apontando a direção ao céu. 100.000 era representado como um girino de sapo. 1.000.000 era representado como um faraó ou um egípcio. Daí tudo certo. Mas como eu disse lá no início, o número 1 até o 9 é representado como um bastão. Mas como vocês podem observar, os números não são tão perfeitos assim. O motivo talvez seja por, na época, não registrar grande quantidade, como no nosso dia atual hoje, podemos dizer que o 100 ele é representado como 100, mas para eles era representado como uma corda, como vocês podem observar na tela mais. As transformações começaram a partir do momento em que o homem começou a sentir dificuldade de controlar seu rebanho devido ao aumento de animais e também pela produção de alimentos que se tornava cada vez maior. Foi a partir daí que começaram as primeiras relações entre quantidades e símbolos. Então, o ser humano na antiguidade, ele teve a dificuldade de controlar o rebanho deles. Foi a partir daí que eles começaram a criar símbolos para representar quantidades, assim como os egípcios fizeram. Então, os egípcios, eles fizeram os símbolos deles, criaram, e eles desenhavam os símbolos deles, não era carimbado, não era isso, eles desenhavam. Então, aqui vamos fazer uma pequena representação para vocês como os egípcios desenhavam. 100, eles desenhavam por uma corda.
uma corda. Vocês percebem que isso era difícil também desenhar, né? E quem fazia esses desenhos eram os escribas. Babilônico. Agora vamos explicar um pouco para vocês sobre o sistema de numeração babilônico há 2000 a.C., conhecido também como sexagesimal, porque dentro desse sistema de numeração há uma base em 60 a 60 que ela vai ensinar mais à frente, explicar para vocês mais à frente. Esses números que vocês podem observar na tela, eles não eram desenhados, eles eram carimbados em argila. Vamos demonstrar um pouco aqui para vocês, como vocês podem ver, em uma massinha. E eles eram carimbados em cunha. Eles chamavam isso de cunha. Isso daqui é a nossa demonstração que o professor fez e que para mostrar um pouco para vocês. Os números babilônicos, eles tinham apenas 2 símbolos. Então aqui eu vou demonstrar para vocês como os babilônicos eles faziam os símbolos que eles representavam por quantidade. Então aqui eu vou fazer o número 1 até o número 2. Esse era o número 2 deles. Vocês podem perceber que era muito mais fácil do que os egípcios. Então eles foram mais elevados do que a numeração egípcia. Por quê? Pelo motivo deles só carimbado. Porque os egípcios eles desenhavam e demoravam muito tempo mais do que os babilônicos faziam. O sistema sexagesimal, também conhecido como sistema de numeração babilônico, era composto por símbolos e eles usavam a base 10 para associar os mesmos, para corresponder aos 60 algarismos necessários. Veja o exemplo. Então, os babilônicos, eles tinham um sistema. O sistema era chamado sexagesimal, pelo motivo deles serem, a base deles ser 60. Eu posso dar um exemplo aqui. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Até o dia de hoje, a gente usa esse sistema sexagesimal. Quem não sabia disso, agora está sabendo. Quem pensa que não utilizamos o sistema babilônico está enganado, pois a divisão das 24 horas, 1 hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos, é uma herança dos babilônicos. O sistema babilônico utilizava a base 60 para a formação de seus numerais. Como eu já dei o exemplo de 1 hora, tem 60 minutos, que a gente usa até o dia de hoje. Foi uma herança que os babilônicos deixaram pra gente, que a gente utiliza até o dia de hoje. Vou dar outro exemplo. Uma dúzia tem 12 tábuas. A gente podia dizer que também uma dúzia tem 10 tábuas, mas isso foi os babilônicos que deixaram pra gente, que a gente usa até o dia de hoje. Agora vamos tentar explicar para vocês sobre o sistema de numeração romana no século III a.C. Como vocês podem observar, nós já estamos começando a falar sobre o número romano. Dizem assim que os romanos eles foram tão espertos que ao invés de eles inventarem outros símbolos, pegaram a própria letra do seu alfabeto para representar os números deles. Como vocês podem ver, o I ele era representado como I, como 1, o V era representado como 5 e assim vai seguindo adiante. Os romanos eles pegaram só apenas 7 letras do alfabeto para representar cada um deles. Os números romanos não podem ser calculados, eles só podem ser representados. Como vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, do relógio. Relógio antigo. Ele pode ser também representado em livros antigos, cadernos. Por volta do século III a.C., começou a formar-se um sistema de numeração mais prático que os tratados anteriormente. O sistema de numeração romano. Os romanos foram espertos, não inventaram símbolos novos para representar os números, usavam as próprias letras do alfabeto. Então, como minha colega bem disse, os romanos eles foram mais espertos, mais práticos que os tratados anteriormente, como os babilônicos e os egípcios. Por quê? Porque eles não perderam tempo inventando símbolos novos. Eles pegaram as próprias letras do alfabeto deles e colocaram para representar quantidades. Este sistema é utilizado até hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nome de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos.
E vocês estão se perguntando, então, como que os romanos faziam os cálculos deles? Então, foi 300 a.C. que os romanos começaram a criar os símbolos deles. Então, daqui pra frente a gente vai falar pra vocês como que eles faziam os cálculos deles. Agora vamos tentar explicar para vocês sobre o sistema de numeração maia, lá na América Central e Sul. Quem não sabe, os maias são aqueles povos que possuem o zero mais antigo da história e os primeiros a representar um número com significado de nada, que não tinha nada. Como assim, Lara? Vou explicar um pouco para vocês. Eu tinha 5 carneirinhos, Maria Fernanda tinha 10 e o professor não tinha nada. Mas como eles representavam esse que não tinha nada, podemos dizer assim. Então, eles tinham como representar, como vocês podem observar, o zero. Como os outros anteriormente que a gente disse a vocês, não tinham zero. Então, os maias foram os primeiros a representar um número que não tinha nada, assim como diz a ciência. Os números maia, eles eram representados em barras, bolas e conchas. Para os maias, eles contavam dessa forma. Ao chegar ao 20, vamos dizer que o que está em cima, ele representa em forma de... O que está embaixo representa a unidade, o que está em cima representa grupos de 20. Então, eles contavam dessa forma. Vintena em 1, vintena em 2, vintena em 3, vintena em 4. E assim eles seguiam adiante. É muito diferente a nossa numeração como deles, até mesmo na contagem que eles faziam. A civilização maia estava localizada na América Central e na América do Sul. Ela não tinha nenhum contato com as civilizações do hemisfério oriental, o que demonstra que seu sistema de numeração não se baseou em nenhum outro sistema já estudado em nosso trabalho. A cultura maia desenvolveu um sistema vigesimal de numeração, ou seja, base 20, que tinha como base para seu surgimento o uso dos dedos das mãos e dos pés. Outro fato muito importante é que alguns historiadores dizem que o povo maia pode ter inventado o zero primeiro que os povos orientais, mas isso não podemos afirmar com certeza. Então, o povo maia, os historiadores dizem que eles foram um povo até inventado o número zero primeiro, mas isso nem os historiadores conseguem afirmar com certeza absoluta. Agora vamos explicar para vocês o sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema que nós utilizamos hoje no nosso dia atual. Como podemos dizer, indo-arábico. Ele não é só um povo, são 2 povos. O indo representa o povo hindus, que ficou responsável de criar toda essa numeração que vocês podem observar. E os árabicos, eles são os povos árabes, que ficaram responsáveis de divulgar essa numeração hindus. Vamos dizer, eles eram comerciantes, levavam consigo os números hindus com eles. Então, como vocês podem observar, no século 300 a.C. até no nosso dia atual hoje. Os números indo-arábicos, o sistema ele vinha sofrendo muita modificação. O que? Muito desenvolvimento, fazia muita mudança. Os séculos iam passando e os números cada vez mais eles iam se desenvolvendo. E com isso, para não acontecer mais, os indo-arábicos eles tiveram uma decisão de fazer os números em forma de ângulos. Podemos dizer, número 1, ele tem apenas um ângulo, o 2 ele tem 2 ângulos e assim vai seguindo adiante a numeração indo-arábica. Então, como eu vou responder aquela pergunta que vocês tanto estavam se fazendo também. Como que os romanos faziam os cálculos deles? Deles era 300 a.C., 300 anos antes de Cristo. Então, como vocês podem perceber aqui, os hindus, 300 a.C. Os árabes, por incrível que pareça, eu acho que eles já deviam ter passado pelos romanos e divulgado esses números. E era com esses números que os romanos faziam seus cálculos. E muito obrigada. Muito obrigada pela nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa junto com nós, né? Então, nessa apresentação, utilizamos alguns materiais recicláveis. Nos egípcios, usamos uma telha quebrada.
reciclável. Uma tampa de um cosmético que a gente achou na rua. Uma massinha de modelar para representar a argila. Um pedaço de madeira para representar a cunha. Um relógio velho, a gente reciclou para representar um relógio antigo dos romanos. Um pedaço de telha quebrado, que a gente foi para representar a numeração maia. E um ábaco.